Para nós aqui, dentro desse assunto do Dia do Perdão, comemorado neste domingo, estou vendo aqui, todos os dias somos testados para isso? Ô Faria, todo dia nós somos testados. É só você pôr o pé na porta, na rua, dentro de casa mesmo, parente, alguma coisa. A gente está sempre sendo testado nessa questão do perdão. Sempre. Em tudo que fazemos? É quase tudo, né, Faria? Você vai para o trabalho, o chefe lá fala uma besteira para você, uma injustiça. Pá, você não fez isso, tal. A pessoa já colhe uma mágoa. Você está entendendo? Ou às vezes vai para uma escola, por exemplo, colega de aula lá, fala uma besteira, tal, você colhe uma mágoa. Você está entendendo? Porque a gente só colhe mágoa, é bom deixar isso bem claro, viu, Faria? De quem a gente conhece, de pessoas que a gente tem uma relação de amizade, ou fraternal, ou de irmão para irmão. Profissional, que também é uma forma de amizade. Então, quer dizer, a gente colhe mágoa de pessoas que são próximas a nós. Por exemplo, se uma pessoa estranha chegar para você e falar uma besteira, você fica com raiva dela. Mas aí passa 2, 3 dias, você nem lembra o que essa pessoa falou. Por quê? Essa pessoa não significava nada para você. Não se relaciona. Não se relaciona. Agora, quando são pessoas da nossa relação, que a gente tem lá um sentimento de amizade por essa pessoa, e essa pessoa nos decepciona, aí nós colhemos a mágoa, viu, Faria? Aí a mágoa vem e vem com força. É igual, por exemplo, o casal. O sujeito lá é casado com a mulher há 20 anos. E de repente você descobre que aquela mulher está tendo um caso com um amigo dele. Geralmente é com amigo, né? Mais de 70% os rolos que tem de... Porque está se relacionando, está no meio ali. Tudo é amigo. Então, quer dizer, você só tem problema com os amigos. Com os inimigos a gente não precisa preocupar, né, Faria? Então, o que acontece? Você vai colher uma mágoa violenta. Tá? E aí o que acontece? Aquela mágoa ela vai intoxicar o seu organismo, Faria. Então o perdão ele entra como uma solução de vida para a pessoa curar a vida dela. Porque a pessoa, quando ela é cheia de mágoa ou cheia de culpa, por exemplo, que provoca a mágoa nos outros, essas pessoas ficam com a vida envenenada. Então o perdão ele vem justamente para poder consertar isso. Nesse caso específico, Fernando, nós somos julgados por atitudes e também por comportamentos? Claro, entendeu? Depende do seu comportamento. O que eu falo para as pessoas, você tem, por exemplo, um filho, né? Um pai, uma mãe tem um filho, e esse filho seu é complicado, é um filho rebelde, quer dizer, esse filho ele vai estar sempre o quê? Te causando decepção. Então o que eu falo para os pais é o seguinte, vocês têm que aprender a perdoar o quê? Perdoar o comportamento inadequado daquele filho, porque aquele filho, você continua amando ele, mas você vai separar o quê? O filho que você ama do comportamento inadequado daquele filho. Quer dizer, o que você vai muitas vezes falar para o seu meu filho, eu não gostei do seu comportamento, tá? Procure não repetir esse comportamento que você teve, tá? Então, quer dizer, na realidade a gente fica magoado com o comportamento das pessoas que a gente ama, tá? Então a gente tem que aprender o quê? A dissociar aquela pessoa que você ama, da pessoa que você ama, do comportamento que ela teve que foi inadequado. E aí você trabalha o perdão em cima disso. Fernando, existe compaixão de quem nos acusa, ou pelo menos deveria existir essa compaixão? Mas isso aí não vai ter, né, Faria? Geralmente quando a pessoa te julga, por exemplo, ela comete uma injustiça com você, que faz um pré-julgamento, te condena, fala uma calúnia, por exemplo, quer dizer, ela está te julgando mal, tá? Mesmo quando a pessoa está te caluniando. Então, quer dizer, o perdão, você tem que exercitar esse perdão para você não ficar com aquele veneno ali te corroendo por dentro. Porque aquilo ali, às vezes, a pessoa não dorme, ela fica só pensando naquilo o dia inteiro, Faria. Fala, como é que aquele sujeito fez isso comigo, tal. Você entendeu? Aquilo ali vai envenenando a sua vida, tá? E muitas vezes vai propiciar o quê? Vai propiciar a formação, a criação de doenças. Porque a doença é uma forma de você querer jogar para fora aquela mágoa também. Essa mágoa toda, geralmente, Fernando, dentro do âmbito familiar, ela é pior do que se for com pessoas quase que não se relacionam? Faria, se um mendigo chegar para você e te der um tapa no pé do ouvido, se você tiver lá o jeito de pegar, você ainda dá um tapa na orelha dele também. Mas é o tal negócio, aquilo ali não vai significar nada para você. Porque vai passar 2, 3 dias, você nem vai lembrar do tapa que você tomou do sujeito. Você não conhecia ele.
É igual no trânsito, por exemplo. O sujeito te fecha, desce do carro e te xinga de tudo. Ele xinga ali, passa um tempo, você fica nervoso com ele, passou lá 2, 3 dias, você nem lembra mais da cara da pessoa. Agora, quando é um irmão que fala isso aqui de você, fala, ó, você não vale nada, tal, você é meu irmão, você fez isso com o papai, com a mamãe. Quer dizer, você nunca mais vai esquecer aquilo que aquele irmão fez. Daí você colhe aquela mágoa e muitas vezes carrega aquela mágoa pro resto da vida. E aquilo ali te intoxicando a alma. E como fica, viu? A gente até sabe disso realmente. Fernando, dentro do assunto aqui, Dia do Perdão, comemorado neste domingo, melhor preocupar com o caráter do que com a reputação? Então, né, Faria, o importante... Por quê? Porque o caráter é aquele conhecimento que a gente tem de nós mesmos. E reputação é o que os outros pensam de você. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que preocupar o quê? É com aquilo que você pensa de você. Tá? É por isso que muitas vezes a gente tem que procurar o quê? Não guardar mágoa no coração. Tá? Porque isso aí vai mostrando o quê? Mostra que o seu caráter também é um caráter cheio, bilioso, vamos dizer assim. Tá? Então a pessoa tem que preocupar com o próprio caráter. A reputação, ela vem o quê? É lucro. Tá? Se você é uma pessoa... Cada um faz a sua. Claro, também, né? Exato. É aquilo que os outros pensam de você. Tá? Então a gente, quer dizer, quanto à reputação, você não tem muito o que fazer, porque não depende de você. Mas depende o quê? Você mesmo ali procurar o quê? Mostrar para as pessoas o seu caráter. Tá? A reputação vem de acordo Ela vem de acordo com o seu caráter. Com o seu caráter. Isso. Tá? Porque é uma coisa que ninguém consegue segurar isso. Tá? Você começa ali fazendo besteira, magoando as pessoas, e aí as pessoas vão começar a ter o quê? Uma noção sobre você. E às vezes quando você já faz coisa boa, já é difícil, já né, é Fernando? difícil. Já imagina é difícil você fazendo faz coisa boa. Isso. Se fizer errado, então, aí vai embora. Aí vai embora. A reputação sua vai embora. Tá? Então a gente tem que procurar o quê? Ali, você com você mesmo, falar o que eu tenho que fazer para poder fazer diferença para as pessoas. Olha, você falou a frase que eu estava deixando para o final aqui, que vem da reflexão da Madre Teresa de Calcutá. Não precisa nem falar muita coisa, né, Fernando? Para quem conhece, Madre Teresa de Calcutá, no final do pensamento dela, ela diz o seguinte: tudo entre eu e Deus, nunca entre eu e as outras pessoas. Maravilha. Então, ela fechou o texto realmente com essa frase emblemática. Beleza, porque na realidade a Madre Teresa de Calcutá é uma mulher que sempre foi muito boa. E uma mulher que sempre perdoou quem tinha que perdoar. Tá? E isso aí é uma coisa muito importante, porque ela diz o seguinte: o importante é eu com Deus. É o que eu penso, a minha ligação com Deus é a minha consciência. Agora o que os outros pensam de mim, para mim tanto faz. Isso é uma realidade, porque ela nunca se preocupou com o que os outros pensavam dela. A Madre Teresa de Calcutá, ela nunca se preocupou com a reputação dela, porque ela procurava fazer o bem, ter um caráter reto. Agora o que os outros falavam dela é problema dos outros. Porque a Madre Teresa de Calcutá, Faria, ela é uma pessoa que contrariou muitos interesses, principalmente interesse econômico, tá? Com as ações dela, com o trabalho na caridade dela. Ela foi assim uma pedra no sapato de muita gente, de muitas organizações poderosas. Fernando, com relação a isso, geralmente os religiosos têm mais facilidade de perdoar? Não, nem sempre. Tá? Isso não quer dizer nada. Basta ver o quê? O povo judeu. E o povo árabe também, lá com os muçulmanos. São extremamente religiosos. E são extremamente religiosos, mas o negócio deles é olho por olho, dente por dente. Já é uma religião ficcionada, né? Ele, quer dizer, bateu, levou. Entendeu? Matou, tem que morrer. Então, quer dizer, não quer dizer nada, viu, Faria? A gente vê, por exemplo, muita gente que não tem religião nenhuma. Eu conheço muita gente que não tem religião, que é ateu ou agnóstico, como dizem os outros. Então, que tem uma facilidade de perdoar. Porque perdoar, viu, Faria, é uma coisa que independe de religiosidade. É uma questão, vamos dizer, até pragmática. Tá? A pessoa que raciocina, que tem um pouco de inteligência, ela procura perdoar justamente para limpar aquele lixo. Para ela não ficar carregando pedra, ficar carregando dejeto dentro dela. Com certeza. Tá? Bom, encerrando então, Fernando, com esse assunto de hoje, Dia do Perdão, que foi comemorado neste domingo, só temos que agradecer. Muito obrigado mais uma participação.